Paulo Pires. Lembra que um dia, Padre Alderige perdeu a paciência. Ele estava se arrumando para a missa na sacristia e os participantes passaram a conversar muito, fazendo aquele zum-zum dentro da igreja. O padre saiu correndo, foi ao meio do altar e deu aquele grito forte: "Aqui não é mercado nem lugar de vender fazenda." Aconteceu aquele silêncio e todo mundo ficou espantado. Depois, durante o sermão, foi aquela lição. Começou a falar dizendo: "Deus também educa seu povo." No final, porém, todos estavam contentes. Em suas pregações, tinha o prazer e hábito de tratar os fiéis de "meus amados irmãos." Essa era a expressão mais frequente que saía de sua boca, melhor, do seu coração. Outro pensamento que ele costumava repetir: "Cuidado, meus amados irmãos. Vigiem, porque o demônio está solto e os espíritos imundos estão procurando moradas." João Vicente de Carvalho recorda que, em certa ocasião, o padre foi chamado para atender a uma confissão urgente na zona rural. Quando não trazia um cavalo, era o senhor Zé Borda que o levava de jipe. Neste dia, o carro estava enguiçado e o dono já havia tentado consertá-lo e nada, precisava levá-lo à oficina, ou melhor, chamar um mecânico. Neste momento, chega o padre e diz: "Vamos depressa." O motorista explicou: "Não dá, já tentei de tudo." Naquele momento de aflição, o padre Alderige pediu a Deus que tivesse misericórdia, não deixasse o doente morrer sem os sacramentos. Então ordenou ao motorista com toda a confiança: "Ligue o carro!" E este saiu rodando normalmente, como se nada tivesse estragado. Mais uma vez, o nosso bondoso padre salvou alguém de morrer sem antes ter se confessado. Em carta, Padre Geraldo Camilo de Carvalho faz relatos importantes sobre sua total disponibilidade e presteza em atender aos doentes. Andou por toda aquela morraria de Santa Rita de Caldas, atrás de enfermos, e onde não chegava o jipe, ia sempre a cavalo. Conta-se que, certa vez, ele ia atender alguém. Na hora em que foi montar a cavalo, o pobre animal não aguentou o peso do padre e sentou-se esborrachado como um saco de feijão. Certamente ficou atrapalhado, não tanto com o cavalo, mas, sim, com a preocupação para com o doente, pois não podia se atrasar nestes casos. Em outra ocasião, um de seus velhos motoristas, o Zé Borda, sempre rodando com ele, foi chamado para levá-lo a um doente do outro lado da Serra dos Limas, lugar de difícil acesso, aonde os motoristas não gostavam de ir, nem com tempo seco. Estava chovendo muito por aquelas bandas e a prudência do Zé Borda não queria se arriscar nem mesmo de jipe, apesar da santidade do padre, que tinha o hábito de rezar vários terços enquanto viajava. Vendo a recusa do motorista e aflito para encontrar o doente ainda com vida, o padre teve que apelar, garantindo-lhe que não iria acontecer nada e que não ficariam atolados e regressariam sãos e salvos. Foram então ver o doente e, segundo o relato do motorista, estava chovendo em toda a extensão da serra, menos no caminho, menos na estrada. Puderam atender ao doente e voltar com toda a tranquilidade. Este fato não tem nada a ver com milagre, mas revela sua absoluta confiança na proteção de Deus e sua grande coragem em atender aos necessitados, pronto a enfrentar qualquer perigo. Dalva Lorena lembra que sua batina era puro barro. A batina preta mostrava muitas manchas marrons, mas desta vez também tinha sangue. Quando o padre Alderige saiu do jipe em frente à casa do Batistinha, a praça central encheu-se de gente. Todos alvoroçados, todos espantados. Ninguém ainda sabia o que tinha acontecido. Dona Dalva correu, serpenteou-se entre o povo, empurrou o que pôde e chegou perto, branca de susto. No rosto do bom pastor, do querido amigo de todas as horas, do bom e santo padre Alderige, todo coberto de sangue, se notava um corte profundo sobre a pálpebra. Parecia cego. Parecia ter perdido o olho. Seria possível, meu Deus?
Isto foi em 24 de agosto de 1957. Estava ele indo para celebrar na Capela do Pântano, por uma estrada horrorosa, em tempo de chuvas e barro e buraco. De repente, o jipe perdeu a direção e cabeceou contra um barranco, e o para-brisas se espatifou e os cacos de vidro atingiram-lhe o rosto e a vista. Dr. Joaquim, médico da cidade, que também viera correndo, após vencer a muralha de curiosos, parou, olhou-o apenas, mas nada pôde fazer. Sem tocar no ferimento, mandou que seguissem para Poços de Caldas, mas recomendou o máximo cuidado para que não soltasse a retina. Os médicos de Poços também não quiseram mexer no ferimento, pois via a seriedade do caso e enviaram-no a Campinas, para o Instituto Bournier. A cidade privou-se por um mês de seu querido pastor. Todas as noitinhas, o povo ia à igreja para as orações, dirigidas pela Lurdinha Silva, que assim clamava: Senhor, o padre Alderige está em suas mãos, mas queremos que ele volte são. Um dia, Zélia, Padre Gervásio, João Batistinha e Adalva Lorena foram visitá-lo em Campinas. Levaram os medos, saudades e as lembranças de meio mundo de gente amiga. Ele, o padre de seus corações, estava com os olhos vendados. Todos agora estavam alegres. Ele ria muito e brincava: Dalva, no céu também entra gente cega? E ela, que possuía um defeito físico da coluna, também brincou: Entra sim, até gente aleijada como eu, não é? Chegou o médico para tirar as vendas, e o Batistinha começou a chorar, pois foi a primeira pessoa vista pelo bom padre. Estou enxergando o compadre João. Seu olho está salvo. Em 1955, o senhor bispo concedeu a permissão de o Santíssimo Sacramento permanecer definitivamente na Igreja Matriz de Ipuiuna, Minas Gerais. Então, o padre Alderide convocou as zeladoras do apostolado da oração, as filhas de Maria e os congregados marianos. Nesta ocasião, pediu-lhes para não deixar o Santíssimo Sacramento sozinho na igreja, chegando até mesmo a elaborar um horário de visitas para todos. Com aquela fé e amor voltados a Jesus sacramentado e demonstrados pelo exemplo constante de sua vida, aconselhou encarecidamente aos fiéis: passando perto da igreja, vindo e voltando para a casa, passem pela igreja, conversem com Nosso Senhor sobre suas angústias. Ele é o nosso melhor amigo, é o Pai em quem podem confiar. Vocês vão ver como Ele é bom. Venham sempre aqui no sacrário para resolver seus problemas e rezem sempre por mim. Conta-nos essa passagem Terezinha Franco Pires, moradora de Ipuiuna. As Casinhas era um bairro muito religioso, e cada domingo, de 10 a 15 cavaleiros e charretes se dirigiam para a missa dominical na cidade de Santa Rita de Caldas. Certo dia, lá por volta de 1955, apareceu um grupo de crentes, fanaticamente induzindo algumas pessoas a entrarem na água para serem rebatizadas, fazendo-as mudar de religião. E o número dos que iam à missa na cidade foi diminuindo, e a preocupação do povo fiel aumentando. Então, o bom camponês Lázaro Garcia do Nascimento falou com o padre Alderige e ele lhe pediu que conversasse com Benedito Dias, fazendeiro, para que marcasse uma missa na fazenda dele. Nesta missa, compareceu a população quase toda. Terminado o culto, o padre Alderige chamou a atenção do povo, não com intenção de prejudicar os crentes, mas para que os fiéis não ficassem a meio caminho, ou uma religião ou outra. Em seguida, o bom vigário combinou com José Garcia, pai do Lázaro, e com o senhor Benedito Dias em construir nas Casinhas uma igreja de Nossa Senhora Aparecida. E desde esse dia em diante, não houve mais batizado desta outra religião. Qual enxame de abelhas, levantaram voo e partiram. Depois deste acontecimento, tudo voltou ao normal e todos passaram a levar mais a sério sua vida espiritual.